Meu pai me dava muita força nesse sentido. Ele falava: você não tem que ter medo. Se você está certa daquilo que você quer fazer, você tem que ir em frente, né? Não tenha medo. O medo só atrapalha. Sempre num clima muito descontraído aqui, um momento de conversas, de alinhamento. O backstage das gravações da entrevista 50 CIOs é sempre muito emocionante. Momentos que nós começamos ali a entrar um pouco na história e grandes surpresas saem dessas conversas. A minha convidada de hoje é uma dessas profissionais. Uma ser humano maravilhosa, com uma sensibilidade incrível e que vai trazer aqui, de uma forma muito original, a sua história de vida e profissional para que a gente possa impactar um pouquinho, principalmente as meninas, né, que estejam prospectando uma carreira na área de tecnologia. A minha convidada de hoje, Ana Laurito. Ana, um prazer poder te receber aqui, que alegria, muito obrigado. Obrigada a você, obrigada a todos, né? Obrigada a Net Globe, a recepção de todos aqui foi incrível, né? E de novo eu que me sinto honrada, né, de estar aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória, né? E representando também todos aqueles que passaram pela minha vida profissional, pelos meus funcionários, né, os meus colaboradores, os meus pares, os meus líderes que colaboraram também para que eu esteja aqui. Então, de certa forma, eu me sinto também privilegiada e honrada em estar representando todos eles e toda a nossa comunidade de tech, né? Além das mulheres, que você bem colocou. E nessa trajetória toda, né, ter alguém como você promovendo, né, e reconhecendo o trabalho de nós da tecnologia também é incrível e muito obrigada. Uma grande honra, Ana. Obrigado pelo reconhecimento, um dever sendo cumprido aqui como um profissional de tecnologia, apaixonado, né, por tudo que nós estamos fazendo e principalmente pelas pessoas, né, que compõem esse setor maravilhoso. Ana, vamos começar a nossa conversa falando das nossas essências, das nossas origens, relembrando tempos de muita alegria, que foi a nossa infância. Ana, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho dessas lembranças. Muito bem, acho que o primeiro ponto aqui é que eu tive uma infância feliz, né? Independente das dificuldades que foram grandes, né? Então, eu vindo de uma família muito humilde, de periferia, e, enfim, principalmente as deficiências financeiras que nós tínhamos, né, e tudo mais. Mas eu tive uma infância feliz, eu brinquei muito na rua, eu tinha muitos amigos, uma família grande, vários primos, então eu fiz tudo o que eu podia fazer dentro daquela condição, né? Mas eu tinha também as responsabilidades e as preocupações, porque eu vinha de uma família bastante humilde, né? Meu pai era um migrante nordestino que veio para São Paulo com 17 anos, né? Sozinho, né? Teve um AVC, infelizmente, aos 23 anos, né? Levando para cadeira de rodas e também obrigando ele a se aposentar, né? Por sorte, ele já era noivo da minha mãe, que cuidou e pôde apoiá-lo, porque se ele estava aqui sozinho, a família toda no Nordeste, né? Que grande guerreira. E minha mãe, por consequência, além de guerreira, né, também veio de uma família de italianos e espanhóis do interior, lá da roça, né? Também para poder melhorar, né, a condição de vida da família num momento também difícil. Então, ela também foi uma grande guerreira, trouxe praticamente a família toda aqui para São Paulo, né? Ambos não tiveram oportunidade de estudar, né?
E por conta da condição do meu pai, então a gente sempre teve uma vida bastante difícil. E minha mãe, ela então se profissionalizou como costureira, né? E meu pai fazia o que dava para fazer. Então ele foi desde feirante, ele trabalhou como marceneiro, né? Ele trabalhou como corretor de imóveis, mas ele nunca tinha uma renda, né? Tinha muitos altos e baixos, né? Então, até que um momento da vida ele passou num concurso público para servente escolar, né? E aí ele conseguiu ter uma renda, mas servente escolar ainda é bastante, né? É simples, né? E minha mãe sempre é que vinha complementar e segurar a onda, né, de todas as outras despesas, porque meu pai tinha um sonho de ter uma casa, né, uma casa com mais condições e tal. E minha mãe é que fazia, então, o complemento de todo o resto. Minha mãe é que garantia, né, a comida, o estudo e todo o resto. E em quantos filhos? Nós somos em 2. Em 2. Em 2 eu sou a mais velha, eu tenho um irmão 8 anos mais novo que eu. Que belo exemplo dentro de casa, hein, Ana? De garra, de determinação, sim. Que o trabalho dignifica a vida, né? Sim, sempre. Concretiza sonhos. Sempre, Bonito. sempre. Eu sempre tive muito apoio, né, dos meus pais, por conta deles não terem tido oportunidade de estudar, e era algo que meu pai falava muito, né, que, na verdade, até meu avô, ele dava oportunidade para estudar, ele contratava professores para irem dar aula para eles lá, né? Mas eles, pela condição, pelo ambiente em que eles viviam, eles preferiam andar a cavalo do que ter aula, né? Então eles fugiam das aulas. Mas quando ele veio para São Paulo é que ele percebeu, né, a necessidade da informação, a necessidade do estudo, e que infelizmente por conta de tudo aquilo que eu já comentei acabou não se concretizando, né? E por conta disso ele incentivava muito, tanto meu irmão, a estudar, a ter uma formação. Sempre ele falava que, olha, se eu tivesse se eu tivesse aproveitado a oportunidade de estudar, talvez a nossa condição de vida seria diferente. A minha mãe a mesma coisa, minha mãe tinha um sonho de ser professora de matemática, né? Mas ela, por ser mulher, né, na condição dela, meu avô achava que mulher não precisava estudar. Então ela também sente, né, essa decisão que caía, né, por cima das mulheres na época, né, e ela sente até hoje de não ter podido estudar. Então por isso que eles apoiavam muito e eles tinham o sonho de que a gente se formasse, né, de ter os filhos formados. Realizar, né? parte daquilo que não foi possível Exato, nos filhos, né? Exato. Então, eles sempre nos apoiavam, apesar de a gente estudar sempre em escola pública, não tinha condição, né? E eles me apoiavam muito nos meus sonhos, né? Na época, aos 16 anos, eu estava jogando voleibol, ao invés de trabalhar para ajudá-los, né? Então, eu tinha um sonho, eu gostava, eu sempre fui atleta, sempre gostei muito, né, de atividade física, então... E eu jogava voleibol, era federada por uma cidade do interior. E em determinado momento o patrocínio acabou. Eu já estava terminando o segundo colegial, né, indo para o terceiro. E aí eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Não dava mais para depender dos meus pais daquela forma, né? E aí eu também, por ser uma boa aluna, né, eu era a famosa coxinha, CDF, coxinha. CDF, Então, eu ganhei um curso na época de informática, né, de microinformática. Então, eu fui aprender o que era software e hardware num CP500. Que legal. Né? Então, eu ganhei bolsa por conta de ser boa aluna. Então, tivemos um sorteio de bolsas para os melhores alunos lá e eu ganhei. E eu também ganhei o curso de inglês. Então, eu fazia o curso de computação no sábado, de manhã, que era lá na República, e depois de lá, eu ia para Santo Amaro, né, para fazer o meu curso de inglês. E saindo do Campo Limpo. Então, eu fazia tudo isso de ônibus, sozinha, né, mas muito feliz, porque eu tinha conseguido aquelas oportunidades.
E, ao mesmo tempo, também estudando para o vestibular. Então, eu não podia fazer cursinho, não tinha condição de fazer cursinho. Então, eu usava as apostilas dos meus amigos para poder me preparar. Olha só. E assim, eu decidi ir para administração. Fez administração. Eu fiz administração na PUC, né? Passei em todas as faculdades que eu prestei. Na USP eu passei na primeira, não passei na segunda, né? Fiquei na segunda. Mas então acabei decidindo por fazer na PUC. E um pouco antes de entrar, eu tinha conseguido também meu primeiro emprego, que foi na Avon. Na Avon já. Meu primeiro emprego já foi na Avon. Bem jovenzinha, assim, o seu primeiro emprego. Sim! 18 anos de idade? 18 anos. Meu Deus! 18 anos. Que legal. Antes de entrar na faculdade. É? Pouco antes. E aí eu me lembro que a mensalidade da faculdade era maior do que o meu salário. Isso eu me lembro bem. E então eu ainda tive muita ajuda dos meus pais no início, né? Ajuda de amigos na Avon, amigos que eu tenho no meu coração, né? Que inclusive já foram desse plano, mas que eu nunca mais esqueço, porque me apoiaram muito. E aí começou a minha jornada, né? E aí você entende também que nada é por acaso na vida, né? Então, o voleibol não foi por acaso, porque foi pelo voleibol que eu entrei em TI. É mesmo? Porque na Avon eu não entrei em tecnologia, né? Eu comecei trabalhando numa outra área, mas como eu jogava voleibol, me convidaram para participar do time da Avon. Tá. Né, aquele time que jogava nos jogos abertos do SESI, né, nos jogos do SESI e tal. Entendo. Né? E participando do time, eu conheci uma pessoa que até hoje é uma mentora, né, muito querida e amiga, a Rita Bertolazzi, que ela era coordenadora na área de tecnologia, na área de TI da Avon. Né? E ela também dava os cursos de microinformática. Então, eu fui fazer o curso de microinformática de Lotus 1, 2, 3, Word, tal, com ela, e eu jogava voleibol com ela. E nesse tempo surgiu uma oportunidade para uma área onde a pessoa que cuidava da microinformática, que nessa época não era centralizada em TI, então cada área que cuidava, né, cada área tinha lá a sua área de microinformática. Então, a pessoa que cuidava de microinformática da área de compras, PCP e tal, ela estava se movendo para uma outra função e precisava de alguém no lugar dela. E aí a Rita me indicou. E ela me indicou, ela falava, né, pelos seguintes motivos, né? Primeiro que eu tinha lógica, que ela constatou durante os cursos, eu tinha lógica, eu tinha vontade de aprender. E porque eu era raçuda no voleibol. Raçuda no voleibol. Passou no teste ali do voleibol. Eu era, Então, ela falava assim, não, ela tem muita raça, tem muita garra, né? E ela vai aprender e ela vai tocar isso. Uau, que bonito. E aí é que eu fui para a área e eu montei rede novel, desenvolvi sistemas. Aí eu era muito curiosa, né? Eu deixava todo mundo de TI louco. Então, na época, e fiz várias coisas, né? Montava e desmontava impressora, instalava impressora, então fazia de tudo. Anos Enfim, 90, isso aí. Anos 90, né? Anos 90. Um momento de descoberta, né, Ana? Foi. O início os microcomputadores chegando, as redes chegando, né, os servidores chegando. Pois é. Eu tenho uma passagem na minha vida, Ana, que eu não vou perder a oportunidade de compartilhar aqui com você. Eu devo muito à Avon e quero explicar o porquê. Olha! Minha mãe, professora primária de uma cidade muito pequenininha, é contratada pela Avon, na época, uma função chamada promotora de vendas. Ah, sim. Que cuida das revendedoras, na época, tô falando nomenclaturas da época, não sei como que é agora, né? Então, você veio da Caixa Avon. Eu vim da Caixa Avon, eu separava aqueles pedidos, etiquetava as campanhas, a campanha do presidente, eu lembro... Que legal. Seu Mattioli, não sei se o presidente da Avon na época, eu era criança, isso era anos 80... e tudo Maggioli, mais. Maggioli. Seu João Maggioli. João Maggioli. O presidente da época da Avon e tudo mais. Então, eu tava lá. Nós temos
similaridades, né, no início das nossas jornadas de ter uma companhia maravilhosa como a Avon, né, Sim. nos ajudando pô, minha mãe trabalhou 20 anos na Avon, né, ou seja, eu fui Uau. formado graças a uma supervisora de vendas da Avon. Ah, isso que aí. legal. Não, a Avon tem um papel social Muito bonito, né? Principalmente com as mulheres, né? muito, muito, muito importante, muito bonito nesse É. sentido. E dava muita satisfação trabalhar para a É. empresa por conta É disso verdade. também, É verdade. né? Ana, e aí, área de TI, você Então, começa o seu desenvolvimento. mas você vê que eu não estava ainda na área de TI, eu estava na área de compras. E aí, como eu era muito curiosa, eu gostei muito, eu me apaixonei por TI, eu queria ir para TI. Mas naquele momento não tinha espaço na área de TI, na organização. Eu saí, fui para uma outra empresa e alguns meses depois a Rita me chamou de volta, porque daí sim eles criaram um espaço de microinformática dentro da área de tecnologia e a área de tecnologia absorveu tudo que era microinformática. Então eu voltei para a Avon, fiquei mais alguns anos, né? Aí dentro de TI mesmo, tive a oportunidade de trabalhar com a Simone Okude, com a Andréia Pereira, que é a diretora da Pfizer. A Andréia foi minha chefe, inclusive. Olha que legal! Né? Então, foram momentos e pessoas muito queridas, né? Iramar, enfim, uma turma boa, era né? uma turma muito que boa, turma boa, né? Não tínhamos esses e-mails, né? Essa quantidade de e-mails que tem hoje, na verdade nem tinha e-mail, né? Então a gente tinha muita oportunidade de ter essa troca, né, com as pessoas. E aí eu fiquei mais um tempo na Avon e eu aí eu saí da Avon e fui para a SAP. Naquele boom de 98, 99 que teve de URP da SAP aqui no Brasil. Pré-bug do milênio. Sim, mas... Pré-bug do milênio, sim, né? sim. Mas a questão toda era realmente a expansão, né, do RP aqui. Então, eles fizeram uma mega contratação e eu fui conhecer o que era a SAP e fui conhecer um pouco como funcionavam as outras empresas, né? Então, para mim foi assim super importante esse momento de ter essa visão do como é que funcionavam as outras empresas além da Avon, né? Aí eu fiz a academia SD, virei consultora, mas o bom filho a casa torna de novo. Né? Então a Avon me chamou de novo para um outro desafio. Aí não era dentro de TI, mas tinha muita relação com TI. Era para liderar uma equipe de projetos, uma equipe multidisciplinar e que tinha como grande objetivo fazer a migração dos servidores do mainframe, né, nosso para os Estados Unidos e também o upgrade do sistema principal da Avon de faturamento. E isso com mudanças de processos, enfim, com possibilidades de, no futuro, até trazer um ERP. E é por isso que lembraram de mim, né, também. Na verdade, você vai ver que na minha história eu tenho muitas idas e vindas, né? Até um colega, uma vez, um headhunter, falou, nossa, mas que maravilha, né? Você passou por 3 grandes empresas e você saiu e foi chamada por elas de novo, né? Então, isso é muito bom, porque significa que você deixou um bom legado, né? Isso é verdade. Então, então vamos gravar aí o legado, né? Enfim, daí eu voltei para a Avon, fiquei mais um tempo, implementamos o projeto, essa estrutura deu super certo, eu trabalhava muito em parceria com o TI, né, mas era meio que uma função hoje equivalente a um business partner, né, o que o business partner faz, então eu fiz esse trabalho de business partner dentro de vendas, né, venda, supply chain e customer service, e lembrando como tecnologia sempre está na minha vida, né? Num dos momentos, aí eu fiz um treinamento, um curso, e nesse curso eu conheci meu marido. Olha que legal. Então, nessa última passagem pela Avon, eu já estava casada, e aí eu engravidei, né? Já estava nos planos. E a Avon, então, por uma questão organizacional, nós tivemos uma reestruturação.
Provavelmente eu estava grávida, eu não ia fazer parte desse layoff, mas eu pedi para participar, né, por conta do pacote, que era muito interessante, pacote financeiro e tal. Eu estava construindo a casa onde estamos hoje, eu já tinha chegado aonde eu achava que era o meu desafio chegar, né, no nível gerencial, e eu queria empreender, eu queria ficar com meu filho, enfim. Aí saí da Avon, né, nesse pacote, terminei a casa, fiquei com meu filho até 1 ano e meio, Se deu um tempo, né, Ana? Você se deu um tempo, né? Foi o meu período sabático, mas acabei tendo que voltar para o mercado, porque quando terminamos a casa, vimos que a gente tinha gastado muito mais do que normalmente é o que acontece, né? O projeto casa. Sempre ele gasta muito mais do que o que você prevê. E nenhum problema para isso, né? Porque você teve dentro de casa um ensinamento da sua mãe muito grande de que a mulher, sim, tem uma possibilidade de ajudar complementando, mulher, né? Ou seja, ali, né? Ou seja, gerando possibilidades. Então, um grande exemplo já, né? Exatamente, né? Na verdade, assim, eu nunca tive medo de trabalhar, né? Não importa no que seria, né? Não importa no que fosse. Então, foi um momento de parada com a carreira, né? E foi muito consciente e muito bem resolvido, né? Com outros objetivos, né? Então, não era também parar de trabalhar, era realmente de continuar, mas de uma outra forma, né? E como que foi essa volta para você? Então, mas aí, como eu falei, a gente gastou o dinheiro do negócio e eu tive que voltar para o mercado. E eu tive que voltar para o mercado quase que 2 anos, né? Depois de ter saído, né? Então, eu já sabia que não ia voltar exatamente para a mesma função. E aí eu acabei, e como a minha última posição era muito focada em projetos, eu acabei voltando para projetos. E aí foi onde eu entrei no Citibank, né? O Citibank foi outro mundo, né? Completamente diferente de indústria. Mercado financeiro, ritmo, né? Porque você cria um produto da noite para o dia, né? Muito diferente da indústria, né? Que leva, às vezes, anos. Então, foi muito dinâmico, uma estrutura muito madura em termos de gestão de projetos, né? Porque também tinha muitos projetos. E tive a oportunidade de passar por todas as funções dentro da gestão de projetos, dentro de uma área de tecnologia também, com muito enfoque em infraestrutura. Então, implementamos projetos de infraestrutura, migração de data center, enfim, né? Também tive idas e vindas, saí, depois voltei no Citibank também, enfim. Né? E você sabe que uma coisa interessante dessa passagem, né, desse momento de voltar para o mercado, eu fiz muitas entrevistas, passei por vários processos de seleção e aquela pergunta, né, que normalmente é feita, né, onde que você quer estar daqui 5 anos? E o que eu sempre falava era assim, eu quero estar em qualquer lugar desde que ambas as partes estejam felizes, né? E num lugar onde eu possa colaborar, onde eu possa me sentir parte, onde eu possa aprender. E é isso, eu não tenho ambição de ser CIO, diretora de TI, nada disso, né? Eu quero só poder trabalhar, né? E fazer um bom trabalho. Então... E assim a vida foi me conduzindo. Então, eu saí da Avon, onde eu tive toda uma formação, né, dentro de tech, principalmente focada em desenvolvimento, depois em business partner, depois Citibank com projetos. Aí do Citibank eu fui para Dupont. Dupont, uma grande escola, uma grande casa, foi, né? Demais. Incrível e na companhia. Dupont foi onde eu fui CIO regional, né, para 3 business diferentes. Era uma estrutura completamente diferente de todas que eu já tinha trabalhado até então, com uma estrutura bem matricial, mas muito madura também.
em termos de TI. Então foi muito aprendizado e a primeira experiência nessa função, né, onde eu tinha que fazer uma ponte com o negócio, onde eu tinha contato com as lideranças, discutia estratégias, entendia para onde que está indo, entendia as estratégias de TI também, para ver de que forma a gente poderia alavancar, enfim, né? Então foi a minha primeira experiência em liderança mesmo de TI. Depois da Dupont, aí eu fui para a Sanofi por conta do merge da Dupont com a Dow, né? Então todas as funções regionais nesse momento, né, deixaram de existir. E na Sanofi também foi uma função regional, foi como gerente de infraestrutura para missão crítica, né? Então era para tudo que era infraestrutura de SAP, enfim. Tive oportunidade também de conhecer o mercado farma, que é outro grande negócio, pessoas maravilhosas, Márcio Magalhães, querido, que amigo muito nosso, né? querido, sim, e também um dos meus mentores, está sempre também me apoiando, foi meu chefe, foi meu diretor, tá? Então, aprendi muito, continuo aprendendo, né, com o Márcio. É verdade, uma grande pessoa, um ser humano queridíssimo. Sim. Grande profissional. Muito ele, família, esposa, enfim. Tenho muito carinho por ele, pela Vivi, pela Paulinha, várias pessoas de lá. E daí a Dupont me chamou de volta. A Dupont te chamou de volta. A Dupont me chamou de volta e eu fui para trabalhar exatamente no projeto de M&A, né, de split. Depois de feito o merge, então foram divididos em 3 grandes empresas, né, após consolidar os negócios que eram similares, né, então eles criaram 3 grandes empresas e aí então eu fui para a Dupont para ajudar nesse processo, né. Foi meu primeiro projeto de M&A grande e também tirei muitos aprendizados daí. Da Dupont eu voltei para a liderança de tecnologia na Companhia das Letras. Que bacana. Aí foi um desafio muito, muito diferente, porque era um negócio completamente fora de indústria, de banco, né? De farma, né? De farma, de tudo que eu já tinha feito. E com um desafio de fazer, né, a integração da companhia com o mundo global, porque 70% dela tinha sido adquirida por um grupo alemão, né? Então eu tinha a missão de reestruturar a área, de transformar a área de tecnologia para suportar um negócio, para integrar com o mundo global, né, e implementar o SAP. Também. Que desafio bacana. Né? Então foi um desafio, foi acho que um dos mais gratificantes, com uma equipe maravilhosa, né? Eu levei o Paulo Vieira. Esteve aqui conosco. Que esteve aqui também. Olha só, você é a mentora do Paulo. Que legal. O Paulo, eu tinha conhecido ele na Sanofi e aí quando eu entrei na companhia, eu falei, eu vou precisar de ajuda. Na verdade, a gente sempre em liderança, a gente nunca faz nada sozinho, né? A gente sempre precisa de ajuda, né? Mas eu precisava de alguém que tivesse esse mesmo conhecimento ou bagagem, né, de vivência em empresas multinacionais, globais, que tivesse essa vivência de integração, de SAP e tudo mais. E o Paulo foi a pessoa e era para ser o meu backup também, então... você sabe que lideranças a gente sempre tem que desenvolver backups, né? E eu fico muito feliz em ver que o Paulo continuou tocando, né, o trabalho que a gente construiu juntos lá na Companhia das Letras, né? Então a companhia e tudo isso aconteceu, né, no meio de uma pandemia.
Então, imagina toda a transformação digital da empresa sendo feita no meio da pandemia, a implementação de SAP sendo feita no meio da pandemia, mas foi um trabalho assim de sucesso, com apoio do time, da organização, do nosso parceiro, né, em SAP, que foi a Softec, a Ana dividindo uma outra também pessoa que de fornecedor, parceiro, passou a ser amiga também, né? Então, nós temos aí um time que me ajudou a fazer toda essa implementação com muito sucesso. Então, a Companhia das Letras foi a primeira editora no Brasil a implementar SAP com sucesso, né? E no meio da pandemia. Então, e no meio desse babado todo de todas essas implementações, apareceu então a MCIO, né? Foi um momento muito especial, né, de participação, de me associar às MCIOs, unir de forças, conhecer. né, Ana? Cada uma com um propósito, com histórias. Olha, como vocês são unidas, eu vou te falar que além da união, para mim foi um divisor de águas, porque todo líder ele é solitário, né, por si só, né? Mais ainda em tecnologia e mais ainda sendo mulher, né? Então eu vou te dizer que eu descobri como que é trabalhar com apoio, com uma rede de apoio como a MCIO. Eu tive uma feliz experiência em trabalhar na Avon por quase 20 anos, que é uma empresa para a mulher, né? E onde eu não sentia nenhuma diferença, né? E onde as mulheres são realmente valorizadas e tudo mais, tanto a Avon quanto a Natura. Mas eu senti isso depois quando eu fui para o mercado, né? E eu senti as diferenças, senti processos de seleção que eu passei. Então, aí é que eu percebi a diferença, né? E com a conexão com as MCIOs, me deu muita força, né? Tanto em troca de informações, apoio, para tudo. Assim, eu sou fã. Sou fã de carteirinha. Eu também, eu sou fã. Sou fã, não largo. No mínimo, talvez nós já tenhamos aqui umas 30 contribuições vindo da MCIOs com histórias lindas, né, Ana? Linda, é um trabalho super bacana. E ainda somos poucos, hein? 200 e... 300 já? 300? Já bateu 300? Passamos de 300 já, né? 300 associadas, mas se a gente comparar ainda com o universo, né? Tem muito para crescer. Ainda tem muita oportunidade. E o mercado de tecnologia tem espaço para todo mundo, né? É verdade. Então não é aqui criando nenhuma aversão ao mundo masculino, nada disso. Eu acho que todos são complementares e a tecnologia tem espaço para todos, né? Na verdade, falta, né, gente? Uma riqueza muito destacada da sua história, Ana. Eu queria destacá-la aqui, enaltecê-la aqui conosco, é essa sua determinação e muita garra, né? Então, a sua história com certeza vai tocar a vida de uma menina, né, que tenha também as dificuldades que a gente sabe bem como são no nosso país, né? E você chegou lá, né? Você superou todas essas barreiras. E eu queria que você deixasse uma mensagem exclusiva aqui para as meninas que estão ali com 16, 17 anos de idade, 18, ou talvez algumas meninas que estejam perdidas na profissão, talvez não goste daquilo que faz, mas que não vê uma perspectiva porque acha que não é capaz. E o que nós estamos querendo aqui é habilitar que sim é capaz. Se você quiser, é possível, né? Você tem um exemplo bonito, né? Você fez administração, você fez um curso que não necessariamente era um curso para te habilitar para a tecnologia e você foi acreditando, pessoas, né, anjos chegando na sua vida. Que mensagem você deixaria para esses jovens que dizem assim, será que eu posso também me tornar uma profissional como a Ana Laurito? Que mensagem você deixaria, Ana? Olha,
Várias vezes eu paro para olhar para minha trajetória. Um desses momentos assim que eu olhei foi quando eu fui convidada para escrever o primeiro livro, né, como coautora, Mulheres na Tecnologia, onde você tem que fazer essa reflexão, né? Foi aí também que eu percebi que eu falei, puxa vida, é isso que eu gosto de fazer, né? Tá na liderança com pessoas, poder contribuir, aprender, mobilizar, né, e discutir estratégia e como chegar lá através de tecnologia. Mas foi nesse momento de reflexão que várias vezes eu me peguei pensando, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse chegar aqui. Eu nunca pensei que eu fosse conseguir, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, chegar onde eu cheguei, com a casa que eu tenho hoje, que eu adoro, que a gente construiu juntos, com a família que eu tenho, né? São coisas que eram muito distantes da minha realidade. Eu imagino. Né? Eu entendo. Muito, muito distantes. Eu costumo dizer assim, né, que hoje eu deixo comprar um sapato, mas eu não deixo de passar vontade de comer alguma coisa que eu goste, porque eu passei muita vontade. Muita vontade. Né? Então, mas assim, também por outro lado, eu sou muito grata a todas as dificuldades e a família que eu tive, porque além do apoio, né, incondicional, ficou emocionada, de ver meus pais batalharem, minha mãe costurando, né, virando noite na máquina de costura. E a cena que sempre me vem, que eu já falei, já escrevi, de levar uma mantinha para ela, né? E falar, mãe, você não quer ir pra... Não, eu não posso, porque eu só tô cochilando um pouquinho, mas eu tenho que terminar, porque amanhã eu tenho que entregar para eu poder receber, para pagar a conta de luz. Bonitinho. Entendeu? Eu tenho que pagar a conta de água, ou eu tenho que comprar a comida, né? E então foram esses momentos que me davam muita força para ir em frente. Falar, não, eu tenho que ir em frente. Eu tenho que ir em frente para poder ajudá-los, né? E eu tenho que fazer, além de ir em frente, eu tenho que fazer o meu melhor, né? E eu não posso ter medo. Meu pai me dava muita força nesse sentido. Ele falava, você não tem que ter medo. Se você está certa daquilo que você quer fazer, você tem que ir em frente. Né? Não tenha medo. O medo só atrapalha, né? E minha mãe, ela também trazia muita força pela religiosidade, né? Minha mãe é uma Madre Teresa de Calcutá. E ela tem uma mulher de muita fé. Muita fé, uma história também de fé e de força muito, muito forte, né? Com seus 87 anos. 87 anos, Uau. eu vou, se Deus quiser, realizar um dos sonhos dela, que é escrever a biografia dela. Que bonito. A gente está nesse processo. E então, juntando a força do meu pai, né, o apoio, de superar os medos, de ir em frente, e a fé da minha mãe, né, e o apoio deles juntos, que eu consegui sempre encontrar forças de, não, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar, eu vou terminar minha faculdade, não importa a dificuldade que eu tinha, porque era difícil, né? Eu trabalhava, eu estudava, eu voltava de madrugada, eu estudava para ter aula no dia seguinte, de madrugada, eu pedia para o meu pai me acordar, né? Então eu chegava da faculdade já bem tarde, eu só tomava banho, comia alguma coisa, mas eu estava morrendo de sono. Eu falava, pai, me acorda 3 horas da manhã, porque eu preciso estudar. E ele fazia isso. Um grande apoiador, né? Então, o que eu digo principalmente para as meninas, acreditem na força que vocês têm, né? Acreditem na força que a mulher tem. Porque eu já vi muitas mulheres que tiveram que
sustentar a família, né, sozinhas, né, trabalhar. Então, a mulher tem essa força, né? A gente tem isso dentro da gente. Então, não desistam, não desistam. Vão em frente. A tecnologia apareceu no meu caminho e eu agarrei, né? E além de toda essa força, além de tudo isso que eu já tinha, além dos anjos que também apareceram na minha vida e que contribuem até hoje, né? Então, por isso que as relações são muito importantes. Também é importante você manter a relação com as pessoas, né? Buscar ser sempre alguém que vai apoiar, que vai ajudar quem está à sua volta, né? Eu costumo dizer que você tem que fazer a diferença, né? E a diferença é você que faz, né? Tanto na vida das pessoas, na vida de quem está à sua volta, né? Na vida da tua família. Então, a diferença que você faz é o que te move também para frente, é o que fica como legado, é o que fez muitas vezes as pessoas me chamarem de volta, né? Então força, fé, confie em vocês, vão em frente, estudem sempre, né? Aproveitem as oportunidades, criem relações, criem conexões e ajudem quem vocês puderem à sua volta. Que mensagem bacana, Ana. Que bonito. E vindo de uma mulher guerreira que com muita propriedade pode deixar uma mensagem para uma jovem como essa. Ana Marito, que honra poder ter a sua confiança e podermos deixar registrada essa grande conversa com muita emoção, né? Mas é assim que somos seres humanos feitos de emoção, Exato. De carne, de alma, de sentimento, mas principalmente de muita união e gratidão, como você falou. Ana, fica aqui meu muito obrigado e me sinto assim honrado de poder dividir esse momento ao seu lado e parabéns pela sua jornada. Ela vai inspirar muitas pessoas. Muito parabéns. Obrigada, muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns, querida. Muito obrigada.